Olá, eu sou Denise Moro e estou gravando uma série de vídeos sobre o seu João Possobon a respeito dos 2 anos, né, que eu estive em sua companhia como secretária. E este vídeo foi me pedido pela irmã Nilza e a Karen do Movimento de Xanxta de São Paulo. Estamos no início de dezembro, né, e este é um mês bastante significativo para a campanha do Santo Terço, porque tem muitas datas, né, que eram importantes para o seu João e marcaram a sua vida espiritual. A primeira delas é 8 de dezembro, quando ele fazia a renovação da sua consagração, a campanha, né? Ontem eu estive com a Vilma, né, e a Eli visitando elas, e a Eli me contou novamente sobre um fato de que chegou um momento que o seu João, quando chegava esse dia, ele estava muito mesmo emocionado. E ele não conseguia dizer as palavras que ele queria para a mãe no santuário, né? Ele fazia a consagração ali, de joelhos, porque ele se emocionava por tudo que a mãe fazia, né, na campanha e por tudo que a mãe o ajudava, né, nas suas limitações, dando graça. Aí ele teve a ideia, o seu João nunca parou nos limites, né? Ele tinha um gravador grande e disse para ele que ia no Cerrito, que ele ia gravar o que ele queria dizer para a mãe, porque na hora ele ia chorar. Então ele apertava o play e falava para a mãe. Só que quando ele foi, os passarinhos não paravam de cantar. Eu até ia achar bonito que tivesse um fundo de passarinhos, mas o seu João disse que para ele que ele não conseguiu gravar aquele dia. Ele teve que procurar um lugar mais silencioso. Mas o que é importante, né, mesmo, é que ele passava a noite em oração. Aí a sua filha, Eli, disse que o pai rezava toda noite diante da mãe, né, da mãe peregrina original. Às 6 da manhã ele se arrumava e ia para o santuário. O seu João tinha esse espírito, não só de oração, mas de penitência, de rezar muito. E a gente encontra isso em várias cartas que ele escrevia aos padres quando estava em retiro, dizendo que ofereceu terços, chegou a oferecer 80 terços para os padres. A outra data é o 12 de dezembro, que é o aniversário, quando Deus nos dá esse presente maravilhoso, que é o seu João Luiz Possobon. Ele nasce 12 de dezembro em Ribeirão, na paróquia de Vale Verde. Igualmente, nessa data, ele comemorava agradecendo a mãe. Tem várias poesias que ele escreve, né? Agradecendo as coisas boas e também as provações e sofrimentos. Seu João chegou no nível espiritual, né, de agradecer, de ver Deus no sofrimento e ver que pelo sofrimento a mãe estava agindo, não só na sua vida, na vida das pessoas e da campanha. E tem a data do dia 30 de dezembro, que é da sua ordenação como diácono. Aos 12 anos, seu João, ele recebe, aos 10 anos, ele recebe o chamado de Deus para ser padre. Ele ouve no coração dele esse desejo e ele fala para os seus pais. E os pais, como eram todos católicos, eram de uma cultura, né, de imigrantes italianos que mantinham as tradições, os valores morais cristãos. Naquela época, ter um filho padre era uma questão de muito orgulho, né, e bênçãos. E os pais, né, o seu João era o terceiro filho nesse momento, né, ele tinha 10 aninhos, anterior a ele tinha 2 outras meninas. E os pais iam em caminho ao seminário, né, em Vale Vêneto. E ele fica por 11 meses. E esse episódio do seminário é muito bonito de ver, né, aos olhos de Deus, como que as coisas acontecem. Ele não ficou porque não estava feliz, as irmãs contam que ele voltava sempre, contando que havia estudo, horário de brincadeiras, de jogos, de oração, que ele estava bem feliz. Mas houve um problema de saúde, provavelmente de visão,
e outros problemas que o seu João enfrenta. Ele era um menino de 10 anos. A notícia de que ele ia embora, que os padres dispensaram ele do seminário, chega até a casa da mãe, né? E a sua mãe vai a cavalo buscar. Eu fiquei imaginando, assim, por que ela não esperou o marido chegar, né, da lavoura? Mas ela era mãe. Quem é mãe sabe. O seu menino tinha sido mandado embora e de um sonho que ele pediu. Então ela vai a cavalo buscá-lo e ele volta em silêncio, né? E quando eles passam em frente à capela de Santana, o menino João Luiz Possobon diz para a mãe: Mãe, o Sagrado Coração de Jesus está inscrito no meu coração. E nesse momento, o seu João tem a certeza de que Deus não o rejeitou, que a vocação era verdadeira e que ele, no coração dele, ele era e sempre será um sacerdote de Deus, né, que entregou a sua vida para Jesus. Embora ele tenha se casado, né, 2 vezes, tem sido um bom pai, um excelente esposo, um ótimo comerciante, justo e honesto, porque não importa, né, aonde você está, se a tua natureza e a tua busca de santidade é verdadeira, você vai fazer bem em todas as coisas. E esse desejo de ser sacerdote nunca morreu do coração do seu João. E isso eu vou perceber no ano de 1984, quando eu estava com ele, né, assim, acompanhando ele às missas e à missão, e várias vezes ele falava. E na época eu era bem jovem, né, e eu quis realizar esse desejo do seu João. Por que não, né? Eu nem mensurei toda essa questão dele ser leigo, nem mensurei a idade. E aí eu disse para ele: seu João, eu vou escrever uma carta para o Papa, pedindo, o João Paulo II. E ele concordou. Mas concordou assim, não acreditando, assim, sabe? Concordou feliz. Aí eu escrevo, datilógrafo, a carta e levo para ele. Eu chego na sua casa, aí a sua filha Eli e eles sentam lá eu lembro como se fosse hoje, no quarto de costura da Eli, tinha um sofazinho, não sei se ainda tem até hoje, e eu sento no sofazinho e os dois ficam em 2 cadeiras e eu leio a carta. E eles se emocionam, né, assim, com tudo que eu vou relatando. E eles vão ouvindo toda a história do seu João. A parte em que eu relato foi o seu João que me deu, né, o número de famílias visitadas, de terço rezado, todas essas coisas. E eu lembro que o seu João se emocionou. Como se emocionou quando eu li o livro do Padre Esteban, 140 mil quilômetros. Eu li todo o livro para ele, em algumas tardes, escorria uma lágrima. Então, dia 30 de dezembro, vamos também fazer uma homenagem ao seu João, agradecendo por ele ter sido um grande diácono. Um diácono dedicado, amoroso. Um diácono que não media esforços até os 80 anos. Eu acompanhei ele em alguns casamentos que ele celebrou, em alguns batizados, na catequese que ele fazia aos padrinhos, aos pais. Então, essas são as datas, né? De dezembro, mas janeiro, 6 de janeiro, o seu João celebrava o batismo dele, o segundo nascimento, o nascimento dele para o céu, porque o batismo nos dá a graça de sermos filhos de Deus e herdeiros do céu. E o seu João fazia uma celebração na sua ermida, consciente. Ele podia fazer essa celebração em vários lugares, mas ele fazia na ermida. E ali ele convidava as pessoas da Vila Nobre, das capelinhas, da paróquia Nossa Senhora das Graças e do movimento, né? E fazia uma celebração e depois, então, ele faz um sermão, né, muito bonito, falando sobre por que ser batizado e a importância desse sacramento. E no final, depois da comunhão, a gente reza o terço.
Aí as filhas do seu João tinham preparado assim, uma mesa com bolo e refrigerante. Nós, nesse ano, não ficamos para a festa, porque já tinha iniciado a missão nas famílias, né? A campanha nunca parou. Né? E logo depois do Ano Novo, o seu João já começa um roteiro de visita às famílias em São José, né? Que é um bairro aqui próximo, e as famílias ficavam com a peregrina original pernoitando na sua casa, e na noite posterior reunia os vizinhos e o seu João celebrava ali, e daí nós saímos em Romaria. Todo o mês de janeiro até o dia da Romaria, que era dia 2. Né? Então, voltamos à data do aniversário. Por que comemorar esse grande dia do seu João Possobon, do nascimento desse instrumento? Eu queria situar o seu João no contexto. 12 de dezembro também é uma data muito importante para todos nós da América Latina. Foi quando a Nossa Senhora, no início da evangelização nas Américas, ela aparece para o índio Juan, como uma deusa asteca, né, vestida de sol e com a lua abaixo dos seus pés. E isso é um acontecimento muito importante. Estava iniciando a evangelização. E depois os cientistas descobrem que no manto de Maria, as estrelas eram o céu das Américas. E muito próximo ao coração da Virgem Maria estava o céu do Brasil. E para nós isso é uma eleição e uma vocação de missão, de evangelização. Vocês devem conhecer a história, ele era recém-convertido, tinha se casado e ele percorria longas distâncias para poder receber a Eucaristia. Né? Nisso ele tem bastante em comum com o seu João, né? Esse espírito de penitência e de valor do sacramento. Então, isso marca o início da evangelização. No dia 12, ela apareceu para ele nessa data, 12 de dezembro de 1531. Em 12 de dezembro de 1904, em Ribeirão, nasce João Luiz Possobon. E ele gostava que seu nome fosse o igual do Juan. Né? Ele achava isso bonito, importante. O que eles têm em comum? Essa questão de ouvir, de obedecer. Parece que a palavra obedecer no nosso mundo atual soa muito estranho, porque vivemos em tempos em que é muito difícil educar um filho que nos obedeça, né? É muito difícil para nós obedecer até aos nossos propósitos, a obedecer aquilo que a gente quer fazer, né? Nossas agendas, seguir, né? Ter uma disciplina. E o seu João tinha um lema que eu gosto muito, que é ouvir e obedecer. E para você ouvir, você tem que ser muito humilde, né? E para obedecer e fazer tal como aquela pessoa te pede, você tem que ser mais humilde ainda, tem que ser servo. E o Juan foi um servo da Senhora do Apocalipse. E o seu João foi um servo da Mãe Peregrina, da nossa querida Mãe Peregrina. Ele recebe essa missão na idade adulta, como o Juan, né? O seu João já estava casado, tinha 7 filhos, e ele guardava no coração aquele anseio de doar a sua vida como Cristo doou, pela salvação das almas. E ele encontra isso nos retiros, quando ele ouve sobre a imagem da mãe sagrada, sobre os primeiros heróis e o fundador, que havia um padre que havia ousado convidar Maria a se estabelecer no santuário. Quando vocês leem que o seu João se chamava guarda nobre do santuário, essa expressão surgiu quando teve o exílio do fundador, que ele foi afastado da ópera. E quando falaram sobre o santuário, ele disse: eu ficarei aqui, se preciso, entrarei dentro do santuário. Podem trancar o santuário, mas ele vai ser trancado comigo dentro. É esse guarda-nome do santuário. O santuário, a presença da mãe, é sagrada.
é uma obra divina, e o seu João disse que dava vida, ele ia ficar ali dentro com a mãe, ele não ia abandonar ela. Esse era o espírito do seu João, espírito herói e espírito de servo, que não abandona a sua senhora. Muita coisa não se entende, tem que ler com olhos de ver e ouvidos de ouvir para entender o instrumento que a mãe escolheu na pessoa do seu João Poçobon. Essa parte de ouvir, a esposa dele relata que o seu João, certa vez, disse para ela assim, ele ia na horta trabalhar, né? Às 11h30, tu podes fazer o favor de me buscar, né? E ela foi. E quando ela chegou, ela viu ele trabalhando e pendurada numa árvore tinha uma imagem da mãe. E ela disse, por que tu colocou ali? Aí ele disse, porque eu estava rezando para não me distrair enquanto eu trabalho. E é nesse momento que eu converso com ela. Quando eu estava com o seu João em frente ao Monumento dos Heróis, todos os dias nós ficávamos ali, rezávamos 3 Ave-Marias para nos unir ao santuário original. Diariamente, o seu João fazia essa ligação com a origem, é isso que mantinha ele. Essa era a força, né? Essa ligação com o início de tudo, né? Ele se unia aos heróis, ao fundador e ao santuário original. Aí o seu João começou a me fazer umas perguntas, o que era oração, o que era consagração. E ele me disse que quando ele estava em diálogo com a mãe fazia isso com ele. E ele disse que isso era um aprofundamento, uma renovação, para ele estar sempre consciente, né? Por que ele se consagrou, para qual imagem ele se entregou, qual a obra, né? Qual o sentido da obra, por que rezar tanto, né? Era um questionário, tipo um exame de consciência, mas ele disse para mim que era uma conversa. E eu olho para ele e pergunto, o senhor conversa muito com a mãe? E ele sempre eu converso com a mãe. Então, o seu João tem esse diálogo com a mãe, de uma forma diferente do que o diálogo que teve o Juan, né? E foram poucos dias, né? Foi um diálogo curto, uma aparição. O seu João manteve esse diálogo, eu tenho plena certeza, desde os 10 anos, quando ele recebe a vocação. Ele tinha essa intimidade com Deus presente na sua alma, e ele era um escolhido, um elegido. Então, dia 12 de dezembro é um dia muito especial de agradecer o dom da vida deste menino João, que se tornou pai, que se tornou esposo, diácono. Que o Senhor João seja também um intercessor das vocações, porque quantas vocações se perdem? E a gente vê no seu João que na alma dele, a vocação dele sempre manteve viva. Ele a viveu na alma. E sem descuidar da família, sem deixar de ser um pai presente, um pai que educou, formou. Dia 12 de dezembro vamos festejar, como o seu João festejava, agradecendo à mãe o dom da sua vida, desejando feliz aniversário no céu, seu João, junto com todos que participaram da campanha e já estão no céu, todas as almas que ele levou o sacramento do batismo, todas as almas que ele resgatou pelo texto e se converteu ao catolicismo. É festa no céu, é festa aqui. Para encerrar, tem uma frase de um escritor, Chesterton, que diz assim: não existe nada mais extraordinário que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Mas, porém, Deus, nesta vida comum, ele elege alguns e os coloca mais alto como farol. E é isso que é o Juan Diego, escolhido para receber a mensagem da Nossa Senhora de Guadalupe, isto é, seu João Poçobon e tantos outros santos, como foi Padre Quentin, quando convidou Maria a se estabelecer no santuário. Então, há pessoas que em determinado momento, pela graça e eleição, são erguidos
como um farol, como uma lâmpada para nos mostrar o caminho. E que não percamos essa luz que Deus nos dá nessa nossa vida comum, nesse tempo incomum, mas nós, como família de Xanxerê, sabemos que podemos enfrentá-los com fé, confiança na vitória da Mãe. O nosso dever é a evangelização, a nossa vocação é evangelizar. E o seu João entendeu isso muito bem, porque o que ele fez foi levar a religião católica para aqueles que não tinham, que não sabiam nem fazer o sinal da cruz. Vamos festejar. Feliz aniversário a todos que amam o seu João, a todos que amam a Mãe Rainha, o movimento. E não esqueçam, dia 6, de também comemorar, rezando e agradecendo o batismo do seu João. Um feliz Natal. Um grande abraço. Obrigada.